Agora a gente precisa fazer aquela seção da grid ali do nosso hashtag. O nome já até diz aí, grid, né? Você olha aquilo ali, você lembra uma grid, e a gente tem o grid CSS, que é o display grid, ou display line grid. Mas antes de sair usando ele loucamente, o que eu quero fazer com você é explicar um pouquinho as termologias do CSS grid, igual a gente fez com o Flex, para ficar um pouco mais fácil a nossa comunicação e você entender um pouco melhor como funciona todo esse contexto aí de grid, de flex e por aí vai. Fica mais tranquilo absorver. Eu espero que ajude. Então bora lá para depois da vinheta. Então beleza, aqui na nossa lousa, ó, qual que vai ser a ideia? Eu vou desenhar exatamente o hashtag. Então a gente pensa, ó, a gente tem a caixa da nossa hashtag, né, que vai envolver tudo. Vai ser o elemento que vai envolver todas as células, vamos chamar de células já, né? Cada uma das células seria onde vai ter o X ou a bola. Então, essa área que vai envolver tudo, a gente chama exatamente como chamamos no layout lá, nosso flex, perdão, que era de grid, que era de flex layout, nosso flex container, né? Aqui vai ser um pouco diferente, a gente vai chamar de grid container. Então, vou desenhar aqui numa forma roxa, vou desenhar aqui, deixa eu pegar aqui baroto, pegar o B aqui e criar um roxo. Então, essa parte roxa aqui ó, que eu estou desenhando é exatamente o nosso flex container. Ó. Opa, flex não, grid container, desculpa aí a confusão. Nosso grid container, que é bem similar ao que a gente tem no Flex, por isso que eu acabei confundindo. Beleza? Então esse é o nosso grid container. Como que a gente define esse grid container? A gente define apenas pegando o nosso componente e jogando nele aqui um display para ele, pode ser qualquer coisa, né? Uma div, qualquer coisa mesmo, que esteja envolvendo os outros componentes, e a gente pode dar o nome aí de grid. Mas depois a gente vai ver aí o que a gente pode fazer. Além disso, a gente pode também colocar um inline grid. Qualquer um dos dois vai transformar o componente aí em um grid container. E o grid container ele envolve todos os grid items. Então a gente tem aqui dentro, por exemplo, o 4 aí, né? A gente teria 4 não, 9. Deixa eu pegar outra cor, a cor rosa aqui. A gente quer fazer uma hashtag assim, né? Algo parecido com isso, ó, na tela lá. Epa, agora saiu um pouquinho mais reto, ó. Então a gente quer isso daqui, ó, beleza? Cada célula dessa aqui, né? Célula não, que a célula também é outra coisa, mas cada item aqui que a gente representar com uma tag, por exemplo, vamos dizer que essa versão roxa aqui, né, que é o nosso grid container, é exatamente uma UL. E dentro dela nós temos várias LIs aí. Cada uma dessas LIs vão ser o nosso grid item, beleza? Essa é a ideia. A gente teria 9 aqui, né? Eu vou desenhar só duas, mas é a representação das 9 aí, beleza? Então a gente teria 9 aí grid items dentro aqui do nosso grid container, que é a nossa UL. Ó. Essa é a representação que nós temos. Beleza? É importante você saber a diferença entre grid container e o grid cell, né? Que é um pouco diferente, mas eu não vou comentar nessa parte, então não confunda aí. Quando eu falo grid item, perdão, grid item e grid cell. Quando eu falo grid item, é o item em si, beleza? A célula é outra parada. Depois você vai ver aí um pouco mais para frente, eu vou falar sobre isso. E o que mais que a gente tem aqui já nesse desenho? A gente também tem aqui, ó, deixa eu pegar o vermelho, né, primeiro. E já defini aqui que é o nosso grid item. E além do grid item, que a gente viu aqui foi representado pelas LIs, a gente também tem ali o grid line. Esse é bem importante também. Esses três aqui é o suficiente para a gente continuar nossa explicação e conseguir fazer nosso layout. O que eu quero que você entenda é que o grid line é o que define os espaços entre os nossos grids aqui, itens. Legal? Então ele define os espaços entre um e o outro aqui. Quanto maior a gente deixar esse grid line, mais espaço vai ficar entre eles. E dá para a gente aumentar esse grid line com uma propriedade chamada aí grid gap. Beleza? É o gap, né? Deixa eu deixar gap aqui. Que são os espaços. O pessoal chama aí de gap. Ou aí de, como chama? Gutters. Mas o jeito certo aí com grid, usando o grid CSS, é chamar de gap. Ah, tem mais uma coisa interessante, que a gente vai mexer em cada uma aqui dessas partes, né? A gente tem aqui uma linha inteira e uma coluna inteira. A gente chama isso aqui da mesma forma, beleza? Do começo até o fim de uma linha, ou do começo até o fim de uma coluna, invertir aqui no começo ao fim de uma linha, ou do começo ao fim de uma coluna. Então a estrutura toda, beleza? Vamos pensar assim, porque se eu chamar de linha não faz sentido, se eu chamar de coluna não faz sentido, mas tem o mesmo nome. Esse conjunto aí
ou em coluna ou em linha. Deixa eu desenhar aqui que vai ficar um pouco mais simples ó, de entender, vou desenhar em verde. Ó. Se a gente pensar aqui, ó, a gente tem essa parte daqui até o começo da primeira célula até o final desta linha. Ou eu posso representar aqui do começo da primeira célula até o final da última célula na coluna. A gente chama essa parte aqui de grid track, ou track, né? A pronúncia certa, acredito eu. É importante saber esse porque essa é a forma de a gente manipular, falar o que vai ter, quais são os tamanhos dela, beleza? Eu vou usar aí com vocês, você vai ver que dá para fazer por fração, por porcentagem e tudo, mas é importante a gente ter só essa terminologia, que é o grid track, o grid line, o grid item e o grid container. Só os nomes, porque fica mais fácil um pouco a gente se comunicar e saber o que a gente está mudando e o que a propriedade muda especificamente, beleza? Isso é interessante só para manter um padrão mesmo na fala. É só a comunicação, fica mais clara. Show? E assim também os browsers, da forma que eles identificam dentro da lógica deles lá, né? Então é bem interessante que a W3C propõe isso aí pra gente. Então é isso que você precisa ter de conhecimento de terminologia para a gente poder realmente começar a aplicar na prática no nosso layout e aí eu vou associando essas terminologias com as propriedades que a gente for usando para você criar o seu mapeamento aí na sua cabeça, beleza? Pelo menos isso me ajuda bastante, é o jeito que eu faço. Show de bola? Então, bora pro próximo vídeo para a gente ver esse grid CSS aí na prática. Bora lá.